tema é segurança jurídica e atratividade dos leilões. Esse painel foi elaborado em parceria com a Comissão Nacional de Leilões da ABA. Então, eu chamo ao palco aqui Samanta Oliveira, advogada e presidente da Comissão Nacional de Leilões da ABA, Rafael Mônaco Martins, advogado e membro da Comissão Sudeste de Leilões da ABA. E como convidados, Zânzia Silva, advogada especialista em direito imobiliário e leilões, e Fábio Goss. Advogado e leiloeiro público, fundador da Ápice Leilões, especialista em leilões falimentares e ativos empresariais. Bom painel para vocês, é um prazer tê-los aqui conosco, viu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, na Campinas de vocês. Hoje eu estou como presidente da Comissão Nacional de Leilões, em parceria com a Luísa. A gente viu que São Paulo estava crescendo muito na comissão, que é nacional, e por ser uma comissão nacional, a gente precisava de representatividade em outros estados, porque o nosso intuito, através da Associação Brasileira de Advogados, é que a gente consiga trabalhar a segurança jurídica e a uniformização das jurisprudências por todo o país, que, inclusive, tem toda a conexão com o tema desse painel de hoje. Então, São Paulo estava crescendo muito, o Rio de Janeiro também, e a gente, então, fundou uma grande parceria, e eu amo essa Comissão Sudeste, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Esse ano, a Sudeste já passou por BH, São Paulo capital, né? E agora aqui em Campinas. Então, fico muito feliz por isso. E a ideia desse painel é justamente a gente estar conversando sobre essa questão, sobre a sensibilidade que a gente tem quando a gente arremata um imóvel em leilão. Eu sei que já fizeram várias vezes essa pergunta aqui, mas eu vou ter que perguntar de novo. Quem aqui já arrematou um imóvel em leilão judicial? Levanta a mão. Agora, quem já arrematou imóvel em leilão judicial e teve que discutir alguma questão que você fala assim, não era para eu estar discutindo isso? Levanta a mão. É isso. Então, as comissões de leilões na ABA, nós formamos com esse intuito de trazer essa uniformização da jurisprudência e, como advogados e leiloeiros, lutar ali por segurança jurídica aos arrematantes. Porque a gente entende que os leilões eles resolvem a dor de um judiciário sobrecarregado e, por conta disso, moroso, a dor do credor, que às vezes está ali por anos sem receber. Tem processo, eu já sou antiga, mas tem processo que eu peticiono e falo, excelência, eu não era nem nascida quando essa execução deu início, né? Então, a gente tem trabalhado para isso. A Comissão Nacional de Leilões foi para o seu 3º ano e, dentro desse período, a gente já conseguiu alguns avanços. Dentre esses avanços, quem aqui conhece a plataforma Comprei? Levanta a mão. Agora eu vou perguntar de novo. Quem aqui gosta do Comprei? Levanta a mão. Senti que de 50 pessoas, 2 levantaram a mão. O Comprei, ele traz algumas questões não só complexas, como inseguras juridicamente. E, por conta disso, a gente fez um evento em Franca, pela Nacional, dia 4 de julho, e a gente trouxe dois procuradores do Comprei, sentou eles no palco, conversamos sobre os procedimentos, deixamos eles falarem, abordarem nos seus slides maravilhosos como os procedimentos funcionavam, e, ao terminarem de falar, eu abri para perguntas. E foi uma delícia. Quase que tivemos que escoltá-los para fora do evento. Mas foi bom, porque eles ficaram assustados de ver como não funcionava na época, né? Então, nós tivemos alguns avanços. Em Brasília, no lançamento dessa comissão, que foi um evento da Nacional com a Sudeste, para lançamento da coletânea, a gente trouxe, então, a procuradora, que é adjunta do fundador do Comprei,
para estar no evento de Brasília, falando sobre as transformações e as implementações dentro das dores que estavam acontecendo, do que já tinha se avançado, e eles se comprometeram no Congresso Nacional de Leilões, que vai acontecer 4 e 5 de dezembro, já estou fazendo propaganda, né? Em Copacabana, eles se comprometeram a trazer ainda mais soluções e ainda mais inovações em relação à alienação judicial que acontece através do projeto da plataforma Comprei. Então, são alguns avanços que a gente vem trazendo pela comissão. No Rio de Janeiro, a gente conseguiu, em 2024, um avanço em relação à celeridade na homologação do auto de arrematação. Então, ou da assinatura do auto de arrematação. Então, a gente tem um ato no Rio de Janeiro que a gente briga hoje para que ele faça-se valer em todo o Brasil, de que é medida célere, é medida urgente a homologação do leilão. Então, hoje, lá no Rio de Janeiro, a gente não tem mais que ficar ouvindo, mas a gente tem, doutora, a gente tem liminar de plano de saúde na frente. Nada contra esse tipo de demanda. Mas a nossa de leilão também é considerada urgente. Então, são questões que a gente vai avançando e a gente vai... Viu, gente? Carioca trabalha, tá vendo? Estou dizendo. Eu fico pelo Brasil, né, trazendo... Falando, calma, gente, é um estigma, né? Só porque a gente tem praia. Mas a praia não distrai a gente, não. A gente está ali, trabalhando. Muito obrigada. Então, essa é a intenção das comissões, tá? Então, você que está aqui hoje, que não conhece a Associação Brasileira de Advogados, não conhecia ainda a Comissão Sudeste, não conhece a Comissão Nacional, eu te convido a conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né? Temos os grupos de estudos que, inclusive, a doutora Luísa que coordena, o GT de Estudos, que todo mês a gente está lá com algum tema que é a dor. Qual é a dor, né, dos nossos advogados, dos nossos leiloeiros hoje? A gente coloca lá de tema. Esse mês, inclusive, vai ter o GT. Qual dia, Sanzer? 21 é gratuito, sobre reforma tributária aplicada aos leilões. Então, vocês estão convidados, é só lá. Vai estar o link lá na Sudeste, vai estar o link na Nacional, para vocês estarem entrando gratuitamente lá no Meet e interagindo com a gente, além de ouvir o especialista falando, tá? Então, sobre esse tema, eu quero passar aqui primeiro a palavra para o nosso leiloeiro, o Fábio, que ele já foi apresentado aqui e ele é membro lá na nossa Comissão Nacional, representa São Paulo, e trazer exatamente a pergunta, né? Porque uma grande dificuldade que, às vezes, a gente tem, que recai em segurança jurídica, e eu não estou detonando leiloeiro, tá, gente? Fiquem tranquilos, os leiloeiros são nossos amigos, Fábio é prova disso, né? Que é leiloeiro, está na comissão, a gente conversa. O ato que a gente tem no Rio de Janeiro foi graças ao presidente do Sindicato dos Leiloeiros, foram os leiloeiros que conseguiram para a gente, inclusive. Então, mas, às vezes, falta alguma coisa no edital, às vezes o edital tem alguma pendência ali, vou trazer para vocês, tá? Que às vezes não é erro do leiloeiro, mas a gente precisa trabalhar em conjunto para minimizar essa insegurança. E eu estava conversando com eles nos bastidores, e vou passar para o Fábio, que essa semana tive lá, a gente tinha feito uma arrematação, e aí eu tinha conversado com o leiloeiro, falei, olha, tem juízes aqui no Rio que estão implicando quando no edital tem a ausência do 908, parágrafo 1º do CPC, que eles ficam dizendo que não garantiu a quitação dos débitos de natureza própria terreno sobre produto da arrematação. O teu edital não tem, não vou pedir para você refazer, mas, assim, só pedir uma atenção. Decisão essa semana, não será dada quitação, a responsabilidade passa ao arrematante em razão da ausência do 908, parágrafo 1º do CPC, no edital do leiloeiro. Aí, é claro, né, a gente, né, peticionei reconsideração. Se ele não reconsiderar, a gente vai agravar, porque está lá, independente de não estar no edital, está lá. Mas, Fábio, você como leiloeiro, né, diante de situações como essa, o que você consegue trazer para a gente de soluções ou alternativas? Boa tarde a todos. Queria, primeiramente, agradecer a oportunidade, né, parabenizar todo mundo da comissão aqui pelo evento muito bonito que está sendo hoje. Casa cheia, realmente, né? Estou um pouco até nervoso aqui de falar para tanta gente de alto gabarito, né? Mas, assim, a minha visão
como leiloeiro judicial, a gente tem que ter um papel de intermediador. Então, o leiloeiro ele tem um limite na sua atuação, ele não pode ser um advogado do arrematante, nem do credor e nem do devedor, né? Então, a gente tem que ter um limite na nossa função ali, só que a gente tem que compreender os cenários da nossa atuação e verificar, principalmente no relacionamento que a gente tem junto ao cartório, que a gente tem mais acesso, entender como é que aquele juiz, como aquele gabinete funciona. Isso a gente traz mais previsibilidade para os leilões judiciais, seja na questão dos condomínios, IPTUs, ou até mesmo nos procedimentos, porque a gente tem a falta de previsibilidade é o grande gargalo do leilão. Então, vamos falar que tem uma comarca que tem 3 varas. Um juiz homologa a arrematação, outro dá por assinado auto, e na mesma decisão, o outro dá a decisão de homologação, manifesta-se a parte de 5 dias. Não tem uma unificação desses entendimentos. Na questão do condomínio que você falou, eu esse mês, eu tive 2 casos, arrematações mais antigas, de 2 anos, em comarcas distintas. E era uma ação de execução de condomínio, e o condomínio pediu a inclusão do comprador no leilão, no polo passivo da demanda, porque sobravam ali alguns débitos, não foi suficiente para pagar todo o débito do condomínio. O que aconteceu? Um dos juízes, olha, é o mesmo leiloeiro, o mesmo tribunal, o mesmo edital. Um juiz entendeu que o arrematante ele era responsável e deferiu a inclusão dele no polo passivo. O advogado, inclusive, perdeu o prazo de agravo, ou seja, não estava bem assessorado, né? E o outro juiz indeferiu, falando que o edital supria essa questão dos débitos do condomínio. Então, a gente acaba tendo essas decisões diferentes sobre o mesmo assunto, às vezes em comarcas distintas, mas às vezes o que divide é uma parede, o gabinete é uma parede, e eles pensam de forma totalmente diferente. Lógico, e aí vai o trabalho do leiloeiro, o trabalho não só do leiloeiro, mas também dos advogados, dos arrematantes, né, na construção, porque eu acho que o ambiente de leilão, como direito, é algo vivo da nossa época, ele tem que se atualizando de acordo com os acontecimentos, mas tem que debater, tem que agravar, tem que subir, porque aí o recurso sobe para o tribunal, cai numa turma que entende de um jeito, cai na outra que entende de outro. Então, você tem que fazer, inclusive, essa lição de casa. Aí eu vou contar todo mundo contou um caos, eu vou contar alguns, se me deixar. Mas eu fui fazer uma arrematação pessoal, em 2019, e tinha essa questão do condomínio. Eu peguei o juiz, que já existia uma ação de condomínio, foi um leilão trabalhista. Já existia a ação do condomínio, eu verifiquei como é que aquele juiz decidia sobre a questão do condomínio. Quando eu vi a decisão dele, eu tomei a atitude de arrematar, porque eu sabia que, naquele caso lá, ele tinha decidido que eu não seria responsável. Ele podia mudar de ideia, mas eu assumi o risco, mas foi a mitigação do risco. E a importância do advogado nessa questão, né? Muito bom. Muito bom. Vou ouvir, então, agora a Sânzia. A Sânzia, ela é assessora, ela é advogada, assessora investidores, ela é de Brasília. E acabamos de fazer, inclusive, né, o evento lá em Brasília, que a Sânzia foi organizadora, lindíssimo, onde a gente emparedou o povo do Comprei, né? Coitado deles, né? Foi. Estão na mira. E queria ouvir de você, na figura do advogado, como que a gente traz soluções para essas situações. Bom, boa tarde, né? Quero agradecer a oportunidade e parabenizar pelo evento tão lindo feito pela comissão. Tendo feito o último evento, eu sei o que envolve aqui para toda essa estrutura estar acontecendo, e fica aqui os meus parabéns. Sobre essa questão do nosso papel como advogado, eu estava compartilhando com os colegas nos bastidores, essa instituição, a comissão, é para poder sempre fomentar em favor do investidor. O papel da comissão é buscar todos os dias melhorar o mercado de leilões. E essa atuação traz cada vez mais rentabilidade. E, nos dias de hoje,
que a internet dá voz a todas as pessoas, se você quiser, todo dia você vai abrir as redes e vai ver um comentário ruim sobre leilão. E o nosso papel é desmistificar isso e também trazer o conhecimento sobre o tipo de investimento, porque a falta de conhecimento gera a insegurança nas pessoas, não torna acessível o investimento, e aí acaba ficando ali em grupos menores, sendo que é um investimento que é para todas as pessoas. Então, o papel da comissão é trazer essa segurança jurídica, é defender, é trazer questões relevantes para o setor, trazer profissionais que envolvem isso, né, como leiloeiro, outros eventos. Nós também procuramos trazer o pessoal do judiciário, que precisa muito nos ouvir diante de todas as inseguranças jurídicas que nós passamos todos os dias, como a Samanta perguntou aqui, quem já passou problemas, e várias pessoas levantaram as mãos. Então, o nosso papel como profissional, como assessor, é todos os dias gerar transformação no mercado para que se solidifique as coisas mais ao nosso favor, entendeu? Então, assim, o fato da comissão existir já gera uma transformação, né? Então, é preciso, se vocês tiverem interesse de vir participar conosco, até mesmo quem não é advogado, o assessor procurar um especialista que está ali todos os dias batalhando para poder mudar o cenário dos leilões, porque tem coisas que só nós que atuamos na prática que podemos mudar o contexto, porque nós sabemos as reais dores dos arrematantes, nós que estamos no fronte mesmo do leilão, o corretor, o assessor, e todas essas pessoas envolvidas. A Samanta compartilhou que também as comissões da UAB trabalham buscando a melhoria, né? Teve a questão do auto de arrematação. Lá em Brasília, nós estamos pleiteando, junto ao TJDFT, para que ele estabeleça uma portaria da obrigatoriedade do síndico liberar o valor da dívida de condomínio, porque essa é uma dor latente da gente, porque muitas vezes a gente quer entrar num negócio e é barrado, porque fica ali, e aí, quanto que é? A gente vai pelo valor da avaliação para pagar os 10%, onde é que a gente está entrando? E aí, se a gente conseguir uniformizar isso lá no Distrito Federal, a gente já vai ter uma portaria para dizer, não, você tem que me passar, porque tem uma portaria que o tribunal obriga. E, inclusive, isso é função do leiloeiro, né? Ele já vai trazer um edital com essa transparência que vai gerar uma segurança jurídica para o arrematante. Então, assim, o nosso papel aqui é levar cada vez o mercado, trazer mais segurança para que ele possa performar muito melhor e gerar muito mais lucratividade e transformar a vida das pessoas, porque o mercado de leilões é um mercado que transforma vidas, né, financeiras, emocionais, e a gente vai conseguindo ali romper, porque, no final das contas, a gente quer ali o sucesso financeiro. Doutora, e deixa eu só complementar, o leiloeiro é o maior interessado. A nossa remuneração advém da venda. Então, se eu tenho uma venda que é anulada logo depois, quem vai pagar a conta? De pátio, escritório, a gente tem uma organização grande, muitos têm gigantes. Então, o risco operacional do leiloeiro, quando a gente não tem uma questão muito bem, um procedimento azeitado, unificado, corre o risco também desse profissional que está ali prestando um serviço e precisa ser remunerado por isso, né? Então, a falta, às vezes, das informações do condomínio, porque não é que a gente deixa de fazer essa intimação, a gente intima via telegrama, a gente toma o cuidado de intimar por e-mail, liga e vai. E quando tem uma ação, é mais fácil. O juiz dá ordem, eles não mandam. Então, fica um pouco mais difícil, então é complicado. A questão do IPTU foi superada recentemente, já tinha no Código Tributário Nacional, mas hoje o tema repetitivo, né, 1134 e 24, ele abordou ali a questão que o arrematante ele não é responsável pelo pagamento do IPTU, mesmo que ainda sobre, não seja suficiente para pagamento, e é do devedor original. Isso veio para reforçar. Então, essa construção, né, que eu falei que é um organismo vivo, essa construção do advogado, do leiloeiro, o arrematante e o próprio judiciário. E hoje eu tenho uma lição de casa. Eu conversei com alguns juízes que eu viria hoje, falar sobre essa questão da unificação. Ele falou, veja lá o que vocês estão conversando e traga para a gente, porque é importante para eles. Eles querem encerrar processos. Eles não querem ficar demorando mais anos e anos de recursos em recursos
com esses processos longos. Tem ação que eu estou fazendo leilão de 85. Inclusive, sobre essa questão da conversa com os juízes, né? A gente tem um procedimento no Rio de Janeiro que é chamado de CAEX. Foi um setor criado para a venda direta de imóveis na Justiça do Trabalho. E, nesse procedimento, é o próprio juiz, né? Tem ali os leiloeiros funcionam no mesmo formato do Comprei, então todos eles são os vendedores e eles trazem os seus clientes, mas é o próprio juiz que faz o pregão online dentro da plataforma do Zoom. Isso é algo novo, que tem funcionado, mas também tem deixado algumas brechas, né? Por exemplo, outro dia fui disputar começou às 11 horas da manhã e terminou quase 18 horas, um imóvel. Isso porque o juiz estava com uma planilha do Excel aberta, ia nome por nome, só que tinham mais de 50 pessoas disputando um imóvel em Copacabana. Então, ele ia um por um, falava, aí, quer, sobe, você, dá mais um ou não? Nominalmente, você imagina isso, né? Você vai dar esse? Não, você não quer, vai sair, vai continuar, então você dá quanto? Né? E aí, um por um. É um retrocesso, né? No meu entendimento. Um retrocesso. Do leilão eletrônico que está bem estabelecido hoje no Brasil. Inclusive, o Brasil acho que é um dos países que está mais avançado na questão do leilão eletrônico. Consequência, o que ele arrumou para a vida dele? Ele aceitou o convite para estar no Congresso Nacional, no dia 4 e 5 de dezembro com a gente, e a cadeira do Comprei vai passar para ele, é óbvio, né? Já põe porque, a mira, afinal de contas, não dá para a gente ficar o dia todo disputando um imóvel, né? Então... É isso. É isso. Então, muito boa sua colocação, Fábio, muito obrigada. A questão da gente ter advogados e leiloeiros na comissão é justamente para a gente ter essa troca, né? A gente tem trazido para um mercado uma dinâmica de contribuição, né? De realmente um ajudar o outro na visão, no trabalho, entender onde estão as brechas, né? E unidos conseguir passar, né, vencer esses desafios que a gente vai encontrando. Bom, sobre essa questão, inclusive, antes de passar para o doutor Rafael, né, mas já trazendo essa linha, a gente, por mais que a gente esteja falando aqui de dores, leilão é maravilhoso, tá? Então, assim, quem trabalha já com leilão sabe disso, quem investe em leilão já sabe disso. Eu trabalho com leilão há mais de 13 anos. Comecei como investidora, já era advogada. Comecei como investidora, foi dando certo para mim. Meus amigos, minha família foram vendo, se tornaram meus primeiros clientes em leilão. E assim a gente foi replicando member get member, né? Então, eu amo leilão, acompanhei várias alterações dentro desse mercado. É um mercado dinâmico, que a gente, como advogado, tem o olhar ali extremamente jurídico, mas também, se a gente quer ter uma atuação prévia, a gente precisa ter o entendimento ali para assessorar, né, que o corretor de imóveis tem, como especialista ali, entender o mercado, né, o cenário imobiliário. A gente está num momento de juros altos, então, como que eu posso trabalhar para o meu cliente, né? Se eu sou corretor de imóveis, ou se eu sou o advogado que estou prestando uma assessoria prévia, como que eu posso direcioná-lo nesse mercado que, às vezes, é incerto? A gente tem aí os leilões extrajudiciais, alguns com previsão de edital com financiamento, como que está essa taxa de juros, né? Como que a gente pratica isso? Então, muito mais do que uma visão jurídica, né? Para os leilões, você consegue faturar muito mais e assim, a gente está falando de leilão, a gente está falando de dinheiro, não é verdade, gente? Então, assim, né, eu não tenho problema nenhum para falar de dinheiro, graças a Deus, porque ele não é um valor na minha vida, mas transformou, né, realizou muitos sonhos meus e da minha família, graças a Deus. Então, assim, a gente precisa ter essa visão de dentro dos leilões, não só jurídica, mas principalmente jurídica, só que ampla. E aí, doutor Rafael, como advogado, né, que tem a sua experiência de também ter passado por essa visão do leiloeiro, o que você acha que a mais assim o advogado tem que olhar, além dessas questões jurídicas, além de edital, né, além de matrícula do imóvel, o que você traz para a gente de contribuição, de visão? Primeiro, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui em Campinas, falando para vocês de leilão, que é aquilo que a gente mais ama, né? Que a gente respira leilão todos os dias.
e é muito bom. E, principalmente, agradecer à Comissão Regional Sudeste por me dar a oportunidade também de estar aqui para trazer um pouquinho dessa experiência que eu tenho para vocês. E aí, quanto a essa contribuição, eu primeiro comecei trabalhando dentro de uma casa de leilões, né, trabalhando com leiloeiro, e lá eu fazia editais de leilão. Isso não saiu de mim até hoje. Eu faço edital de leilão para muitos leiloeiros. Tá? Eu tenho uma empresa hoje que é especializada em montar editais de leilão para leiloeiros. E editais de leilão judicial. Tá? E essa empresa, que é a Edital Legal, nós fazemos toda a fase pré-leilão. Então, nós vamos desde a nomeação até o protocolo ali das cientificações que são necessárias. A gente monta o edital de leilão, agenda os leilões para os leiloeiros, inclusive. A gente só não faz a publicação no site deles porque também não é muito, né? Não tem como a gente entrar lá e publicar no site do leiloeiro. Mas o que acontece? O que eu acredito vendo tudo isso, né? E hoje trabalhando também para arrematantes, o que eu vejo que nós precisamos? Nós precisamos, além da uniformização da jurisprudência, nós precisamos da uniformização dos editais de leilão. Por quê? Ouço em um evento aqui, em outro evento ali, cada leiloeiro tem o seu edital de leilão. Não estou falando aqui que os editais de leilão são ruins, muito pelo contrário, tá? Mas já ouvi, eles precisam ser menos técnicos e mais para o público leigo. Já ouvi, nossa, eu deixei de ver uma situação dentro do edital de leilão porque não tinha um tópico específico. Então, acredito eu que a ideia é trazer uma uniformização dos editais de leilão para propiciar para todos, tá? Conseguirem arrematar. Óbvio, outra coisa, é óbvio que a gente precisa de uma assessoria bem prestada, né? Para isso, advogados estão aí, né? Eu também fazendo essa atividade. Só que nós precisamos ter uma forma mais rápida disso acontecer, que se hoje a gente tem, por exemplo, editais da Caixa que são padronizados, por que a gente não consegue fazer isso dentro dos editais de leilão judicial? Seria uma ótima pedida para todo mundo, seria um caminho de um avanço magnífico, né? Tornar essa linguagem um pouco menos juridiquês e mais fácil, para que as pessoas consigam entender melhor. Então, além de buscar esses débitos dos imóveis e pegar matrícula e ver o que tem na matrícula e tudo mais, acredito eu também que seria interessante nós termos uma uniformização do entendimento no que diz respeito aos débitos condominiais. Porque, como o Fábio falou, tivemos aí o tema 1134 do STJ, que fala sobre os débitos tributários, que, na verdade, a gente sabe bem que estava lá no Código Tributário Nacional, mas eles só reforçaram aquilo que a lei já falava. Mas e os débitos condominiais? Que eu tenho, de um lado, a lei processual que fala que subtrai do preço da arrematação, enquanto eu tenho a lei civil, né, o direito material que a gente chama, que fala que não subtrai, que quem paga é o arrematante, que quem paga é aquela pessoa que adquire o imóvel. Então, isso precisa ser mais claro, precisa abrir caminhos para que as arrematações tenham menos problemas e sejam mais fáceis. Até porque, com isso, o que a gente vai ter? Nós vamos ter aí uma rapidez do próprio judiciário. Porque vai evitar discussões, vai evitar até agravos, recursos e etc., que podem durar muito tempo. Eu, por exemplo, estou com um caso para um cliente em que ele arrematou um imóvel e, dias antes da finalização do leilão, teve um agravo de instrumento, um recurso, em que os desembargadores, o Tribunal de Justiça,
informou, né, deu ali a decisão que haveria a suspensão dos leilões ou a suspensão da arrematação. Muito bem. Meu cliente foi lá, apresentou a proposta, e aí a juíza deferiu. Só que agora o exequente, ou seja, o credor da ação, está brigando com o meu cliente, porque era um condomínio e agora é um fundo de investimento, que ele viu que, como o meu cliente fez uma proposta condicionada, ou seja, ele falou, eu vou arrematar, mas eu vou esperar o recurso que teve ali, com o que mandou suspender a arrematação, eu vou esperar ele se tornar irrecorrível, eu vou esperar ele terminar, ele virar irrecorrível, para que depois eu faça o pagamento. E aí o que aconteceu? O exequente agora, que é o fundo de investimento, está brigando com o meu cliente, porque ele achou que ele tinha feito, na época, um bom negócio, viu que agora não fez, e agora ele está pedindo o afastamento dessa condicionante, porque ele quer o dinheiro na conta dele. E óbvio que, quando ele entrou com esse recurso, eu fui lá, apresentei a minha defesa, e o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo falou, por mais que não fale que tenha que esperar a irrecorribilidade, né, dessa decisão se tornar irrecorrível, é prudente que se aguarde. Por quê? Porque se a decisão, naquele outro recurso, modificar qualquer coisa aqui, a gente não vai ter o problema dele desembolsar o dinheiro e depois pedir para levantar tudo de novo. Até porque o credor, o que ele quer? Ele já quer que o dinheiro seja depositado para que ele já levante e, logo em seguida, ele já pague tudo que ele tem que pagar. Ou seja, se eventualmente tiver aí um cancelamento da arrematação, né, como é que ele vai devolver esse dinheiro, se ele quer já levantar tudo e pagar todo mundo? Eu queria acrescentar a questão condominial que o doutor trouxe, que nós nos deparamos ainda com situações absurdas na questão do condomínio, e se houver a uniformidade, isso vai cair por terra, é quando o condomínio está levando ali a unidade dele a leilão, aí ele quer que o arrematante pague o lance e também a dívida condominial. Exato. Entendeu? E aí é uma coisa absurda, porque se já está levando o imóvel para quitar o condomínio, não faz sentido o arrematante ainda ter que pagar a dívida, né? E essa uniformidade, como o doutor bem trouxe, vai pacificar isso e a gente vai evitar esses absurdos, porque isso acarreta acúmulo no judiciário, porque é uma ação que não vai ter fim, ninguém vai querer arrematar, né? E gera um reflexo em todas as outras ações, né? Então, o nosso trabalho é para poder mudar esse cenário para que seja, pelo menos, coerente, né? O básico do coerente. Eu acredito que essa evolução, como as outras, até da questão do IPTU, ela vem do bom combate, de bons profissionais, instruídos, com educacional forte, profissionalizados naquilo, que o advogado trabalhista ele não vai entender do leilão e o leilão não vai entender do trabalhista ou do tributário. Então, a gente tem que ter uma formação, realmente, a OAB, a ABA, essas iniciativas que tem, elas contribuem muito para a melhoria do nosso ambiente de leilão. E o leiloeiro está incluído nisso também. Nós estamos aqui aprendendo e tudo que é discutido, e as decisões a gente tenta colocar isso nos editais para melhorar. Porque, às vezes, o cliente... Alguém fez um comentário aqui, não sei se foi o pessoal do Grupo Lance, falou, olha, a pessoa comprou e pediu, quando é que você entrega a chave? Aconteceu isso com a gente. Então, a gente tem que não tirar esse arrematante do mercado, mas que ele encontre um bom profissional para estar com ele nesse arremate, nesse investimento, que, às vezes, é o dinheiro da vida dele. Exato. E como tem também a questão, dentro dos leilões judiciais, que a gente fala da tal reserva da cota-parte do coproprietário. Então, essa é uma questão que ainda tem muitos juízes, por incrível que pareça, que têm dúvidas e até mesmo não sabem do que se trata. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu já peguei, no interior de São Paulo, juiz que não sabia a respeito disso. E eu tive que explicar para ele, falando, olha, excelência, me perdoe, mas... O código está aí desde 2015, o Código de Processo Civil novo está desde 2015. Isso já é uma coisa tão corriqueira, né? Isso daí é o seguinte, quando eu tenho um imóvel, vamos supor que o imóvel ele tem 2 coproprietários, tá?
E vamos imaginar que esse imóvel valha R$500 mil. Então, cada um teria 250, certo? Quando eu tenho a necessidade da reserva da cota parte do coproprietário que não faz parte dessa ação, o que eu preciso fazer? Eu vou reservar a parte desse coproprietário que não tem nada a ver, ou seja, ele vai ficar os 250, e eu vou somar com a parte do executado, só que só a parte do executado é que vai ter o desconto do juiz, que é o que a gente chama de deságio. Então, vamos imaginar, 500 mil, 250, 250, se eventualmente o juiz informa ali, ele dá na decisão de nomeação dele, em que o deságio vai ser de 50%, eu vou pegar 250 e vou tirar 50%. Eu vou ter 125. 125 mais 250, 375. Então, o segundo leilão, ele obrigatoriamente precisa ir por este valor. Ok? Exatamente, porque o coproprietário, ele não tem nada a ver com essa ação. Ele não tem nada a ver com essa dívida. Tá? Então, existem casos, como, por exemplo, tem um leilão acontecendo hoje, em que eu peguei que, infelizmente, o leiloeiro não fez a reserva da cota parte. E, por incrível que pareça, o edital passou. O juiz deu ok no edital. Exato. Na verdade, assim, os 25% que quando tiver a arrematação, pega os 50% dessa pessoa e entrega para ela. Os outros 25% é o que vai distribuir o dinheiro e vai fazer o pagamento do processo. Ok? Então, nesse caso, eu tenho um problema no edital, que por mais que tenha um parágrafo lá que fale a respeito da reserva, ele esqueceu de fazer o cálculo. Então, isso traz um grande problema e isso acaba não dando a transparência necessária, trazendo a informação necessária que precisaria. Quem aqui já viu o leilão e desistiu, uma oportunidade, desistiu de arrematar porque viu que era fração e não imóvel, a integralidade? Isso, exatamente. Isso é algo que, assim, né, não tem sentido, porque você consegue, da maneira como o Rafael está explicando, levar a integralidade do imóvel sem afetar o coproprietário que não faz parte da execução. Deu para entender? Tá. Então, essas questões que a gente vem também trazendo e trabalhando para trazer essa segurança jurídica. Eu tive um caso assim, já, num flat lá na Barra, que, para vocês terem uma ideia, a gente já tinha entrado, nós entregamos as chaves do imóvel, registramos, já tínhamos todas as baixas, o imóvel estava redondo. E o executado simplesmente peticionou no processo, informou lá que a ex-cônjuge dele, né, não fazia parte da execução e pediu, então, a anulação da arrematação e a juíza deu, aleatoriamente, depois da isso na Justiça Federal, né? Aleatoriamente, depois da gente ter o imóvel registrado. Aquilo apareceu no push para a gente lá no escritório. Né? Aí, primeiro, né, antes de minha opção técnica como advogada, tá, gente? Cada um busca a sua técnica, mas eu prefiro, para a gente não ficar perdendo ali tempo em recurso e, às vezes, até custas para o cliente, dependendo de qual é o instrumento, chamei o feito à ordem e esclareci que estava resguardado, que o edital estava perfeito. Né? Chamei o leiloeiro, liguei para o leiloeiro, falei, isso aqui está acontecendo, não sei se apareceu para você. E aí a gente foi despachar, e aí a juíza entendeu e reconsiderou a decisão, né? Até mesmo porque imagina o tamanho da insegurança jurídica, né? Que o cliente já estava até alugando o imóvel, né? Que já estava registrado, a arrematação perfeita, sem vício, aperfeiçoada. Né? Então, são essas questões que a gente luta tanto no judiciário, tá? Só uma coisa, nesse caso, a pessoa teria que ter pedido essa conversão com a No caso da reserva da cota parte? ela teria que ter pedido antes da carta de arrematação, seria? Na verdade, isso deveria ter sido avistado pelo juiz, né? Mas isso
teria que ter passado por um double check, por exemplo, do leiloeiro. E, eventualmente, quando você visualizar isso num caso, né, você pode tentar ligar para o leiloeiro e avisá-lo. E falar, olha, nesse caso, você tem a reserva da cota parte, o valor está errado no seu site, o ideal seria você corrigir. Por quê? Porque isso você vai criar uma ilusão para o arrematante, sendo que aquele preço não é o preço correto. E aí pode abrir, dar aso, por exemplo, para uma impugnação por preço vil. E para a Tá bom? validade do certame, do edital ali também, o coproprietário ele também é intimado para se manifestar. Então, ele também tem o Exato. prazo. Sendo válido, Exatamente. ele não preclui Exatamente. a citação válida dele. Eu entendo que preclui essa questão também. É isso aí. É isso. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenham contribuído para a prática de vocês, seja assessorando dentro das suas profissões, ou seja, também investindo em leilão, que é altamente rentável, né? Mas, claro, desde que você tome todos os cuidados prévios, né? E faça também um desembaraço técnico, tá? Quero agradecer à Comissão Sudeste, a toda a organização do evento, a doutora Luísa, toda a diretoria, todos os organizadores. Está lindíssimo. Agradecer a cada um de vocês por estarem aqui numa quarta-feira, né? Contribuindo aqui com o nosso evento, abrilhantando também. Agradecer meus queridos colegas aqui de painel, que abrilhantam sempre por onde passam, tecnicamente, graciosamente. E fiquem com o próximo painel. Eu agradeço também a participação de todos. Peço para permanecerem aqui no palco para receberem o certificado e o presente da doutora Luísa Micoli. Obrigada. Mais uma salva de palmas.